Vai ter uma terceira guerra mundial? Com todos os eventos dos últimos tempos, os Estados Unidos matando o segundo no comando do Irã, China e Estados Unidos batendo cabeça mais do que nunca, soldados da China e da Índia brigando nas fronteiras. Parece que só tem treta entre quem tem armas nucleares. Será que isso pode dar guerra? Vamos falar sobre isso. Olá, seja bem-vindo ao Nick Internacional. Meu nome é Bernardo Nicolau e serei o seu anfitrião. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre guerra, treta, pendenga e eu vou refletir com você sobre a possibilidade de nós termos uma terceira guerra mundial. Antes de a gente passar para o conteúdo em si, me fala o que você acha desse assunto. Você tem medo de ter uma terceira guerra mundial? Acha provável? Deixa lá nos comentários para a gente poder discutir um pouco além do vídeo também. Eu quero saber o que você acha. E claro, não pode faltar o aviso tradicional youtuber. Se gostar desse vídeo, então, por favor, deixa o seu like aqui, deixa um comentário, compartilhe esse vídeo com seus amigos, se inscreva no canal, porque tudo isso faz o YouTube valorizar mais o conteúdo e mostrar para mais pessoas. Mas, sem mais delongas, vamos começar a discussão do vídeo de hoje. A resposta sobre ser possível ou não que a gente tenha uma guerra agora está mais para o final do vídeo. Porque antes de chegar lá, eu tenho que te explicar o que é levado em consideração para ter essa conclusão. É só assim que tudo faz sentido. Então me acompanhe até o final, ok? Vamos lá? Olha, para a gente considerar a possibilidade de ter uma guerra hoje, nós temos primeiro que entender o que está acontecendo hoje e o que isso representa. Um número cada vez maior de conflitos, uma tensão cada vez maior entre as grandes potências, uma China em crescimento meteórico, tudo isso significa uma coisa, que a hegemonia dos Estados Unidos está sendo questionada. Hegemonia, meu caro telespectador, é o nome que nós damos nas relações internacionais para liderança no cenário internacional. Lembra quando todo mundo falava, os Estados Unidos são a polícia do mundo? Pois é esse o motivo. Os Estados Unidos são, desde o século passado, o líder do cenário mundial. O líder determina quais são as regras do sistema, garante que todo mundo está seguindo as regras e, quando necessário, pune quem viola essas regras. Mas, como em tudo no mundo, nas palavras aproximadas de Shakespeare, inquieta é a cabeça sobre a qual repousa a coroa. A vida do líder não é fácil e tem sempre gente brigando por essa posição. Cada hora, um país diferente ou um grupo diferente de países assume a hegemonia no mundo. Os Estados Unidos, por exemplo, assumiram essa posição de líder no cenário internacional, tomando a posição do Reino Unido, que foi o hegemona ali principalmente nos séculos XVIII e XIX. Uma curiosidade é, enquanto eram os hegemonas, o apelido que era dado ao Reino Unido e que eles inclusive gostavam bastante era o Império em que o Sol nunca se põe. Eles eram chamados assim porque o Reino Unido controlava países em todos os continentes. Mas claro, eventualmente, o Sol se pôs. E isso acontece. Hegemonias caem e dão lugar a outras hegemonias. Ok, Bernardo, mas o que isso tem a ver com guerra, meu filho? Calma, a gente chega lá. Vamos lá. Momentos de troca de hegemonia são sempre momentos conturbados da história. O momento em que a hegemonia do Reino Unido foi questionada talvez seja a turbulência mais clara que a gente tem nos últimos tempos. Foi nessa época de troca de hegemonias que nós tivemos, por exemplo, a Guerra Franco-Prussiana, a unificação da Alemanha, vários conflitos menores, guerras entre Rússia e Japão, conflitos no Marrocos, conflitos na Sérvia e, claro, a gente não pode esquecer das duas cerejinhas do bolo, duas guerras mundiais. Tudo isso é resultado de países disputarem mais poder em uma ordem mundial em que o hegemona, o líder, está perdendo o controle. No final das contas, os Estados Unidos venceram a Alemanha, outra principal competidora pelo posto de hegemona, e as coisas se tranquilizaram. E como eu tinha dito mais cedo no vídeo, um dos principais papéis do hegemona é determinar quais vão ser as regras do jogo. No caso dos Estados Unidos, enquanto hegemonas, essas regras foram construídas com base nos valores cristãos, democráticos e liberais.
E eu entendo, você pode escutar isso, torcer o nariz e falar: mas Bernardo, depois de tudo o que eles fizeram, você diz que eles seguem esses valores? Mas pensa comigo. A criação de organizações internacionais, a expansão do direito internacional, a institucionalização de direitos humanos, tudo isso só aconteceu com tanta facilidade porque era do interesse dos Estados Unidos e do sistema de valores que eles têm. Mas Bernardo, os Estados Unidos já violaram tanto esses valores. Eles começaram guerras, eles espionaram, eles deram golpes de Estado, ordenaram assassinatos. Pois é, aí vem a grande contradição que dificulta a vida dos Estados Unidos. Os Estados Unidos, enquanto líderes, criaram uma ordem mundial democrática. Mas, para continuarem líderes, eles têm que constantemente violar seus próprios valores. O líder é o encarregado de manter a ordem e garantir que todos sigam as regras. Mas às vezes, para fazer isso, o líder precisa quebrar as regras. É começar uma guerra que acaba com uma ideologia ou um grupo que ameaça a ordem estabelecida. É derrubar um governo que não aceita seguir os combinados. Isso é legal? Não, mas é importante. Só que, claro, isso queima o filme do tio Sam. E é por isso que fica mais fácil questionar a liderança dos Estados Unidos e que países como a China conseguem encontrar ali formas de tomar mais poder. Mas Bernardo, foco! E a possível terceira guerra com isso? Conflitos nessa escala, no geral, acompanham esses momentos de troca de liderança. Com cada vez mais países vendo espaço para questionar os Estados Unidos, novos líderes, é natural que surjam mais conflitos e mais tensão. E isso porque essa é a forma desses países de puxarem mais o cobertor para o seu lado e tomarem mais poder. Pode ter guerra? Sim. Não necessariamente uma guerra de tropas no chão e tiros. Pode ser uma guerra tecnológica, simbólica, cultural, virtual, uma guerra fria. A vantagem de a tecnologia ter avançado tanto é que quanto mais perigosas as armas ficam, mais difícil é que alguém escolha usar essas armas num conflito. As armas nucleares, felizmente, são o maior exemplo disso. É muito improvável que qualquer país use essas armas porque elas são perigosas demais e pode fugir de controle. Apesar disso, atritos podem acontecer. E isso é justamente pela contradição dos Estados Unidos, que tanto criam quanto violam valores internacionais. É muito difícil para os Estados Unidos retomarem controle do sistema. E isso é porque, apesar de os Estados Unidos violarem esses valores ocasionalmente, eles são o país com mais controle, dada a posição que eles ocupam. A razão disso é exatamente o conjunto de valores que os Estados Unidos têm e levaram para essa posição de liderança. Várias guerras foram iniciadas pelos Estados Unidos, mas muito mais guerras foram barradas pelo Congresso e pela manifestação da população. Várias regras foram quebradas pelos Estados Unidos, mas ainda mais regras foram criadas e seguidas. Esse autocontrole se chama democracia, freios e contrapesos. Os Estados Unidos criaram um sistema que restringe até mesmo a atuação deles próprios. E é isso que torna tão difícil competir com a China. A China representa outros valores, outra perspectiva. A China é o país da disciplina, da honra, da posterioridade. E não o país da individualidade, da dignidade e do individualismo, como os Estados Unidos. São conjuntos de valores diferentes que implicam em posturas diferentes. Por ter um regime de caráter mais autoritário, a China não é limitada por esses freios e contrapesos que seguram a mão dos Estados Unidos. E isso torna a sua atuação mais fácil para esses momentos de decisões difíceis. No momento de fazer essas escolhas complicadas, a China não precisa prestar contas. Essa é a maior arma que eles têm contra o regime estadunidense. E a China sabe disso e não pretende deixar a oportunidade passar. Então, mais uma vez, pode ter guerra? Pode. Provavelmente não a guerra tradicional, muito menos uma guerra nuclear, mas algum tipo de atrito entre as grandes potências. Mas isso são cenas dos próximos capítulos que você acompanha aqui no Nick Internacional. Esse foi o vídeo de hoje aqui do Nick Internacional, espero que tenha gostado. Se gostou, então, por favor, deixe o seu like aqui, comenta ali embaixo para eu saber o que você achou desse conteúdo, que outro conteúdo você quer ver aqui no canal. E não deixe de se inscrever
para continuar se informando mais sobre temas do Brasil e do mundo e por que você deveria estar prestando atenção nisso. Obrigado e vejo vocês na sexta-feira.